Olá, boa madrugada. Vamos iniciar mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus de oração. Convido você a adorar juntamente comigo o hino da harpa 667. Amém? Para a glória do Senhor Jesus, vamos adorar a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos adorar a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para mais um dia, para a glória do Senhor Jesus, mais uma madrugada. Eu quero aqui cumprimentá-los, saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa madrugada, gente. Primeira hora da madrugada do nosso dia 7/10 de 2025, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero aqui, antes, de começar a falar, a explanar a palavra do Senhor, eu quero nessa madrugada, para você que não me conhece, para você que está chegando agora aí, meu nome é Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino do Senhor Jesus, eu sou casada há 20 anos com o pastor Ronaldo Antônio de Moraes, sou mãe de 5 preciosidades, 4 varões, uma mocinha, e recentemente me tornei avó. Meu neto vai fazer 2 meses esse mês, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu congrego ali na igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Esse ministério tem 7 anos, para a glória do Senhor Jesus. 11 anos eu caminho com o Senhor Jesus. 11 anos, há 11 anos atrás eu levantei as minhas mãos, e eu costumo dizer, foi o Senhor que me aceitou, né? Não eu aceitei a Jesus, mas Ele me aceitou com todos os meus defeitos. Ele me amou, Ele me ama e Ele me aceitou. Ele fez um trabalho lindo na minha vida. Todos os dias eu vivo o milagre de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus verdadeiramente restaurou a minha casa, restaurou a minha vida, para a glória do Senhor Jesus. E há 7 anos também eu estou junto ali com o pastor Ronaldo, auxiliando ele no pastoreado da igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Amém? A nossa live dessa semana, iniciando hoje, terça-feira, a quinta-feira e o nosso sábado, vai ser uma live de revestimento espiritual. Então, para você
aleluia, que está aí, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo jejuar, não está conseguindo consagrar a sua vida, não está conseguindo nem ao menos chegar na igreja, né? Muitas das vezes tem pessoas que não estão conseguindo nem chegar na porta da igreja, tem uma dificuldade muito grande. Eu já passei por isso, irmãos, e eu sei como é difícil, né? Já passei por isso de eu chegar na porta da igreja e eu querer voltar para minha casa, né? Porque eu não tinha força nem ao menos para adentrar a porta da igreja. Então, essa live é para você essa semana, para você, aleluia, ter ânimo, força, vigor. A gente vai estar aqui orando junto para que você possa voltar, para a casa do Senhor Jesus o mais depressa possível, para você conseguir orar, para você conseguir jejuar. E você que já está orando, que já está aí acostumado, já está, sabe, caminhando com o Senhor Jesus, você poder se aperfeiçoar também nos dons, nos talentos e poder ter mais força, mais ânimo, mais garra, porque os dias que nós estamos enfrentando são dias maus. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos todos os dias desse revestimento espiritual, sabe? Ter alegria, o prazer da salvação, porque hoje em dia, irmãos, o que o inimigo ele tá lutando contra o povo de Deus é de trazer alegria, de trazer o prazer de simplesmente estar na casa de Deus. Então a gente vai deixando aos pouquinhos o inimigo vai enfraquecendo o seu devocional, o seu tempo com o Senhor. Daqui a pouco você vê que você já não está mais orando, daqui a pouco você vê, se depara que você já não está mais se consagrando, daqui a pouco você vê que você não está mais jejuando, daqui a pouco você vê que você não está mais frequentemente indo para os cultos, indo para a igreja, e quando você menos espera, irmãos, você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, porque o alvo do inimigo é tirar as pessoas da casa do Senhor Jesus, ou deixar as pessoas dentro da casa, mas espiritualmente frios, né? E a palavra de Deus, ele não quer que nós sejamos frios, ele quer que nós sejamos crentes avivados, servos avivados, e o inimigo ele tem lutado para tirar isso, a alegria da salvação, a alegria de simplesmente servir ao Senhor, a alegria de podermos estar em comunhão com os nossos irmãos. Eu sei, irmãos, porque eu já senti na minha pele, sabe? O desejo de não estar, às vezes já fui para a igreja e por ir, só o corpo presente, mas a mente em outro lugar, e isso é muito ruim, irmãos, para a nossa vida espiritual. Então a gente precisamos ter essa alegria, esse prazer, a alegria da salvação, a alegria de estar na presença de Deus, né? E a alegria de servir a esse Deus, ter prazer de servir a esse Deus. Então, essa semana é semana de revestimento espiritual, amém? Irmãos, tem pessoas me ligando, eu não vou conseguir atender você agora, porque eu estou usando exatamente o meu celular agora para estar falando com o povo de Deus, para fazer essa live agora. Irmãos, eu quero que eu tenho uma palavra que Deus direcionou para esse tema, para esse tempo. Já falei para os irmãos, já falei para vocês, né, quando forem acompanhar aqui a live da pastora Cleonice, esteja com a sua harpa, esteja com a sua Bíblia, esteja com as suas canetas, porque o Senhor vai direcionando e você vai escrevendo aquilo que o Senhor foi direcionando a você. Amém? Você precisa estar com a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia, acompanhe. Vamos dar um tempo para o Senhor de qualidade, irmãos. Quando vocês forem orar, ore mesmo. Quando forem jejuar, jejue mesmo. Quando forem participar de uma live, participe mesmo, se assente. Quando o preleitor lá na igreja pedir para você, abre a Bíblia, acompanha. Vamos dar tempo de qualidade para o Senhor Jesus. Não vamos fazer de qualquer jeito, não vamos fazer de qualquer maneira. Então eu quero convidar você nessa madrugada a abrir comigo agora no livro do profeta Isaías, o seu capítulo 40. Vou abrir junto com vocês. Isaías, o seu capítulo 40. E você que já entrou aí na live, vai compartilhando com mais alguém, em nome de Jesus. Compartilhe com mais alguém, chame mais alguém. Você que sabe que tem alguém aí que está fraco na sua fé, que não está conseguindo orar, não está conseguindo jejuar. Esse é o sentido dessa live, dessa semana. Revestimento espiritual sobre as nossas vidas. Quero também falar para você,
Você que começou a me seguir aí, eu tenho novidades aqui, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, a página PRA Cleonice Moraes pelo Facebook já alcançou mais de 4.000 vidas para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. E agora você pode se tornar um assinante também desse canal. Você vai estar me ajudando. É uma taxa muito mínima. Me ajuda a comprar o pão de cada dia, gente. Me ajude a comprar o pão de cada dia, em nome do Senhor Jesus, né? É uma taxa muito mínima. Eu coloquei a taxa menor que tem. Se você puder me ajudar, né, se tornando um assinante, um contribuinte desse canal, eu vou ficar eternamente grata aos irmãos e às irmãs, amém? Também tem aí na live, vai aparecer assim no cantinho para vocês também, para vocês estarem enviando estrelas também para mim aqui. Eu vi que tem 35 estrelas aqui, já me enviaram, para a glória do Senhor Jesus, nessa live, para a glória do Senhor Jesus me enviaram aqui, que também vai me ajudar a crescer mais e mais no canal. Peço a vocês que estão me acompanhando aqui na página do Facebook, eu peço que vocês também me acompanhem lá no meu Instagram, PRA Cleonice Moraes. Eu preciso crescer também lá no Instagram, eu preciso alcançar 1.000 seguidores para que eu possa fazer lives lá também. Preciso também crescer no YouTube, a minha página do YouTube é PRA Cleonice Moraes Oficial. Me ajude, se inscreva, compartilhe, comente, né, nas lives, e tudo isso vai ajudar. O meu foco, irmãos, o meu objetivo aqui, de verdade, de todo o meu coração, não é me tornar uma pessoa famosa, não é me tornar uma... Não, o meu foco aqui é trazer mais um pro reino. É ganhar mais um pro reino. É para essas pessoas assim que estão cansadas, que estão querendo desistir, que estão com a sua vida espiritual, se não consegue, como essa semana que nós entramos, né, revestimento espiritual, pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que não estão conseguindo jejuar. Esse é o meu foco. Eu quero ajudar mais alguém, eu quero segurar na mão de mais alguém, eu quero conduzir mais alguém para o reino. A minha missão nessa terra é isso, é ir para o céu, porque eu também não quero levar uma multidão e ficar, mas eu quero conduzir um povo ao céu. É essa a minha missão. Então, se você puder, me ajude compartilhando, se inscrevendo, se tornando um, como eu falei, filho, inscrito? Não é inscrito. Um assinante do canal. Você vai estar me ajudando a crescer para o reino de Deus. Amém? Então, abra comigo as vossas Bíblias. Livro de Isaías, profeta Isaías. Aleluia, louvado seja Deus. O seu capítulo 40. E eu quero dar início a leitura a partir do versículo 28, amém? É uma passagem muito conhecida da casa do Senhor, do povo de Deus, amém? Vamos lá, abra comigo as vossas Bíblias, para a glória de Deus. Você que já pegou a sua espada, a sua harpa, vai me dizendo aí, vai falando para mim, já peguei, pastora, já tô aqui. Seja bem-vinda, missionária Ana Cristina, Deus abençoe, aleluia. Acho que é a primeira vez que ela está acompanhando aqui conosco. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, aleluia, louvado seja Deus. Mulheres de Deus estão entrando aqui nesse canal, pastora Maria, diaconisa Rayane, que sempre está aqui conosco, meu esposo, Ronaldo, aleluia, meu pastor, aleluia, louvado seja Deus. É Isaías 40, meus irmãos, o versículo 28 ao 31, nós vamos ler. Amém? Vai compartilhando, irmão, chamando mais alguém também para estar aqui conosco nesse dia chamado hoje. Chame mais alguém para se reunir conosco aqui nesse dia. Eu vou dar início à leitura. Pode, gente? Me dá um sinal aí se podemos. Amém, minha linda. Glória a Deus. Isso, Josenice já pegou, já abriu, então vamos lá. Vou dar início à leitura aqui, tá bom? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor
aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalece. Meu Deus, olha que palavra poderosa nessa madrugada para nossa alma, para nossa vida. Olha que o texto começa a dizer assim: você não ouviu? É uma pergunta. Você não ouviu? Você não entendeu? Olha que coisa linda. Aleluia. E aí fala: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele, olha só, ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Meus irmãos, vocês têm noção? Esses dias eu ministrei uma palavra perguntando para a igreja se a igreja do Senhor tinha noção desse Deus, da grandeza desse Deus que nós servimos. Porque nós servimos um Deus, irmãos, que não é limitado. Nós servimos um Deus que ele é grande, que ele é poderoso, ele é soberano. Olha o que o texto está falando, que nós servimos um Deus, irmãos, que ele não cansa. Pensa em um Deus que está a todo tempo trabalhando para os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e suas servas. A todo tempo Deus está em trabalho. Deus está dando livramento, trazendo cura, trazendo libertação. Ele envia anjos para nos guardar. Ele determina anjos, ele dá ordem aos anjos para guardar a minha casa, a tua casa. Olha a grandeza que é servir a esse Deus. Nós precisamos entender a quem nós servimos, irmãos. Muitas das vezes nós nos encontramos, sabe como? Perdidos no meio da multidão. Sim, muitas das vezes nós estamos perdidos dentro da multidão, no meio da multidão. Quando eu falo perdidos no meio da multidão, é porque a gente não sabe ainda a grandeza, o poder do nosso Deus. E muitas das vezes nós damos ibope para Satanás. Muitas das vezes nós damos ibope, colocamos Satanás, sabe? Ai, Satanás está agindo na minha vida. Ai, Satanás está fazendo. Ai, o inimigo está fazendo. Ei, peraí, o seu Deus e o nosso Deus, que a própria palavra aqui está falando, ele nunca perde a força. Meu irmão, servir ao Senhor é vencer ou vencer. Servir ao Senhor não é perder, irmãos, porque até quando a gente perde para Deus, é ganho no reino de Deus. Até quando Deus ele faz a gente perder alguma coisa no meio do nosso caminho, até quando Deus ele tira coisas da nossa vida, é Deus dando livramento para nós. A todo tempo ele está cuidando da gente. Muitas das vezes nós não conseguimos entender a maneira de Deus trabalhar, e aí a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar, e Deus está trabalhando, irmãos. Olha que palavra linda e poderosa falando, ele não perde força. Oi, meu irmão, quando Deus ele coloca você numa guerra, quando Deus ele coloca você numa luta, numa prova, ele já te garante a vitória lá no final. O dia que você iniciou essa luta, o dia que você iniciou essa prova que você está enfrentando agora, nesse exato momento, o teu Deus ele já garantiu a tua vitória lá no final. Só que eu e você precisamos passar pelo processo dessa luta, pelo processo dessa dificuldade. E tem muita gente que quando chega no meio, na metade da prova, tá voltando, tá retrocedendo. Ou muitas das vezes você já é o próximo da lista para Deus abençoar. Você já é o próximo da lista para Deus falar assim, hoje eu derramo da graça, hoje eu derramo da unção. Só que o que acontece? A murmuração. Muitas das vezes faz você voltar lá pro final da fila novamente. Aí você tem que jejuar de novo, se consagrar de novo, orar de novo. Você muitas das vezes já estava, irmãos, já para ganhar a benção. Mas muitas das vezes a murmuração, o questionamento ao Senhor Jesus, a dúvida que muitas das vezes surge na nossa caminhada, a incredulidade, muitas das vezes
sabe? A falta de crer, porque a própria palavra de Deus fala: se creres, verás a glória de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de confiar nesse Deus. Nesse Deus que está falando aqui que ele é grande, que ele é soberano, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Deus, ele é sábio. Deus, ele é cheio da graça. Deus, ele é cheio da sabedoria. Nós limitamos muitas das vezes o poder e a grandeza do nosso Deus. E aí o texto vai nos dizer que ele dá força ao cansado e vigor aos fracos. Talvez nessa madrugada você esteja se sentindo assim tão fraco. Talvez nessa madrugada você está se sentindo tão cansado das lutas, das provas. Eu quero te dizer que o cansaço chega para todo mundo, aleluia. Que cansar faz parte da caminhada, da jornada. A única coisa que eu e você não podemos fazer é parar. Parar não. Nós podemos nos sentir cansados, sim. Nós podemos até parar para descansar um pouco, dormir um pouco, porque o texto também lá das 10 virgens fala que, não falou que só as loucas dormiram, falaram que as 10 dormiram. Chegou o sono para todas. A diferença é que 5 delas eram prudentes e as 5 reservavam azeite. A diferença é você reservar azeite. Então, o cansaço chega para todo mundo e você pode se sentir cansado. Você pode se sentir exausto, você pode dormir, você pode descansar, mas lembre-se que você não pode parar. Você não pode retroceder. Você tem que continuar, seja gemendo, seja chorando. Você precisa continuar. E a palavra de Deus, ela é assim, todos os dias elas são renovadas. E na nossa vida acontece a mesma coisa, irmãos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero te dizer, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem no amanhecer. O amanhecer de Deus vai chegar para a tua vida. O amanhecer de Deus vai chegar para a tua casa. O amanhecer de Deus de renovo, de paz, de gozo, de satisfação, de alegria da salvação. Eu quero te dizer nesta madrugada que vai chegar na tua casa, na tua família. Aleluia. A própria palavra de Deus fala que quando a gente pensa que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então nesse dia você pode estar se sentindo abatido, nesse dia você pode estar se sentindo fraco, mas eu quero profetizar na tua vida um amanhã de renovo, um amanhã do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus, porque todos os dias é isso que acontece conosco. Quando nós dormimos e acordamos novamente, quando o Espírito Santo de Deus, ele sopra em nossas narinas novamente, nos dá mais uma chance, aleluia, porque é isso que acontece quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, é o Senhor te dando mais uma chance de ser uma pessoa melhor, mais uma chance de você rever os seus conceitos, mais uma chance de servir a esse mestre melhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o amanhã de renovo está chegando para a tua vida. Sinta o renovo do Senhor Jesus. Ele fala: dá forças alcançados e vigor aos fracos. O texto continua e fala: até os jovens perdem a força e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas, olha o segredo. Mas, lembra que eu falei? O cansaço chega, o tempo que a gente olha assim, eu estou exausto, eu estou cansado, chega, fala que chegou aqui até para os jovens, aleluia, louvado seja Deus, né? Muitas das vezes a gente na nossa geração, a gente olha assim e fala: mas esses jovens estão tão frouxos agora, mas está falando no texto que até os jovens eles se cansam, eles se sentem exaustos, mas o texto vai finalizar e dizer, versículo 31 fala: mas, ó o segredo, mas os que confiam no Senhor. Olha o segredo. Tá aqui.
Mas aquele que confia, aquele que acredita no Senhor Jesus, eles se renovarão as suas forças, eles voarão alto como águias, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. O segredo, aleluia, está em, mas os que confiam no Senhor, o segredo está em eu confiar no Senhor. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Não adianta a gente confiar naquilo que muitas das vezes está diante dos nossos olhos. A fé é aquilo que a gente não enxerga ainda, é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente espera. E a gente precisa confiar. Talvez Deus ele tem feito muitas e muitas promessas na tua vida, e você olha para a situação hoje, você fala assim, nossa, mas cadê as promessas? O Senhor fez tanta promessa na minha vida, mas cadê? E muitas das vezes no percurso, no meio da caminhada da gente, a gente começa a duvidar. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi mesmo Deus que usou aquele servo, aquela serva para falar comigo, porque eu não estou vendo nada? E esse é o grande perigo, irmãos. Esse é o grande perigo de quando, eu já falei no começo, de quando a gente começa a questionar, a duvidar das promessas do Senhor, de duvidar das palavras que são liberadas para a nossa vida. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ou a gente é ou a gente não é. Não tem, sabe, meio termo. Ou a gente serve ou a gente não serve. Ou a gente é crente ou a gente não é. Não tem meio termo com o Senhor Jesus. E a palavra dele, irmãos, não volta vazia. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. No tempo certo, na hora certa, ele vai cumprir todas. Não é uma promessa, mas todas as promessas o Senhor irá cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas tire essa dúvida do meio. Pare com isso de será, será, será. Tem um hino que fala, questiona ou adora. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Nesses momentos de incerteza, nesses momentos, sabe, que bate a angústia, bate a incerteza, apenas adore ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a adorar esse Deus. Eu quero te convidar a te ensinar a adorar esse Deus. Que no meio das suas adversidades, ao invés de você abrir a sua boca, aleluia, para reclamar, para questionar, para colocar até Jesus contra a parede. Quantas pessoas estão colocando Jesus contra a parede? E aí? Você não falou? Cadê a promessa? Quantas pessoas estão falando assim, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não fazer, eu paro. Quantas pessoas não têm colocado Cristo na parede, querendo crucificar Jesus novamente, irmãos? E ele já está falando, eu sou grande, eu sou soberano, eu sou cheio da sabedoria, da graça. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso. É o que Deus tem falado para mim, para nós aqui nesse dia. Eu e você cansamos, mas ele não cansa. Ele não cansa. Salmo 121 fala que ele não tosqueneja, ele nem pisca. O nosso Deus. Por amor a mim e a você. Ele guerreia por mim e por você. 24 horas, irmãos. Enquanto os adversários estão se levantando, enquanto o inimigo trabalha para destruir também a nossa casa, a nossa família, nós temos um Deus que ele está a todo tempo, nos dando graça, nos dando vitórias. Então, eu te convido nessa noite, nós vamos nessa madrugada, eu te convido nessa madrugada para a gente orar ao Senhor Jesus. E essa oração, você vai pedir para Deus te renovar, para que você consiga orar, para que você consiga descer as madrugadas. Quando Deus te chamar, você ouvir o chamado de Deus, porque quantas das vezes, irmãos, o Senhor tem chamado nós nas madrugadas, tem despertado a gente, às vezes a gente não consegue nem dormir, e a gente não vai
não dobre o nosso joelho, irmãos. A gente fica virando de um lado para o outro na cama, mexendo em redes sociais, vendo tantas coisas, mas não dobramos o nosso joelho. E é Deus nos chamando, nos despertando para orar, irmãos. Deus querendo falar conosco, Deus querendo se revelar a nós de uma maneira grandiosa. E muitas das vezes a gente não estamos vendo, enxergando que é Deus que quer falar conosco, que quer fazer algo grande na nossa casa, quer dar livramentos através de uma oração sua na madrugada, através de você se despertar para ir para a consagração. Igreja, eu luto. Vocês não têm noção de como eu luto para que a igreja remanescente de Cristo seja a igreja primitiva como era antigamente. Vocês não têm noção de como eu luto para trazer os princípios básicos, para trazer os princípios de Deus. Vocês não têm noção de como eu luto para que a igreja venha se tornar como era a igreja primitiva, como era a igreja antes. Como eu luto para que outras vidas, elas possam se consagrar, elas possam jejuar, elas possam ter o prazer de ler a palavra de Deus. Vocês não sabem quanto eu luto para que as irmãs sejam verdadeiramente aquelas irmãs avivadas, irmãs do ciclo de oração. E eu creio, irmãos, eu creio nessa geração, eu creio nos remanescentes de Cristo, eu creio, aleluia, numa geração, aleluia, que vai se levantar, que está se levantando, mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes, cheios da graça, cheios da oração, cheios de Deus e que ama Jesus. E que ama passar momentos com o Senhor, e que ama descer as madrugadas, e que ama ler a palavra, e que ama orar. E que ama buscar, esse é o foco, por isso que eu faço essas lives, por isso que eu te chamo mais um para orar, mais um para estar conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, nesse momento nós vamos orar ao Senhor Jesus. Você vai orar pedindo para o Senhor Jesus renovar as suas forças, para que você possa orar, para que você possa jejuar, para que você possa ter prazer. Irmãs, ter prazer, irmãos, de descer numa consagração, de ir para a igreja se consagrar. Irmãos, até a consagração está saindo das igrejas, irmãos. Não se está tendo mais consagração. Tem igrejas, irmãos, que não tem igrejas que foram tiradas, tem igreja que foram tiradas culto de ensino, culto de doutrina. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Então eu quero convidar você a ser um remanescente de Cristo. O que é remanescente de Cristo? A palavra remanescente de Cristo é o resto, a sobra. Quando Deus, é o nome da nossa igreja, quando Deus ele falou isso para mim, que a nossa igreja se chamaria remanescente de Cristo, e eu, mas o que é remanescente? O que é remanescente? Eu fui buscar e quando eu vi que era resto e sobra, e aí Deus foi ministrando ao meu coração, sim, filha, porque embora eu morri para salvar a todos, nem todos querem ser salvos. Essa é a verdadeira, a verdade. Jesus ele morreu de braços abertos para toda a humanidade, para toda a humanidade. Ele tem o desejo de salvar todos, mas nem todos querem a salvação. Então, não será todos, será poucos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Oh, Jesus, que Deus ele possa despertar em nós. Que Deus ele possa despertar em nós esse desejo de querer estar mais perto dele, mais perto de ti, Senhor, mais perto do Senhor. E para você que já está orando, você já está jejuando, que você esteja desejos ainda mais de ficar. Se você ora 1 hora, que Deus venha renovar a tua força para você ficar 2, ficar 3. Sabe, que você não se canse de estar na presença de Deus, porque é maravilhoso, irmãos. É prazeroso estar na presença do Senhor Jesus. Quando a tua vida espiritual está ok, quando a tua oração está em dia, tudo flui na tua vida, irmãos. Vocês precisam entender isso. Cuide do lado espiritual. Cuide do teu lado espiritual. Buscai o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Procure sempre
o seu espiritual. Coloque a sua oração em dia. Coloque o seu devocional em dia. Coloque o seu jejum em dia. E aí você vai ver, você vai poder falar para mim, pastora, verdadeiramente, hein? Foi eu colocar em dia a oração, foi eu colocar em dia o jejum, a consagração, a leitura da palavra. E olha o que Deus, ele fez por mim. Eu tô vendo que eu tô ganhando estrelas, meu povo, aleluia. Tem mais gente aí se tornando assinante. Se torna assinante aí, gente, aleluia. Me mande estrelas aí para comprar o pão de cada dia. Amém? Para me comprar o pão de cada dia aqui da minha casa, da minha família, aleluia. Vamos orar ao Senhor Jesus. Ó, são 134 estrelas já. Obrigada a vocês que estão me enviando estrelas. Obrigada a vocês que estão se tornando um assinante do meu canal aqui, PRA Cleonice Moraes. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É no cantinho aí vocês vão encontrar. Tem uma setinha que é daí que tem a estrela. E tem um negócio assim, ó, que é um verdinho com coração que aparece aqui. Essas pessoas que estão aparecendo aqui nos comentários com verdinho de coração, eles se tornaram assinantes do canal. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe para a glória do Senhor Jesus. Se torne um assinante. Me ajude aqui. Me ajude a crescer. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei o porquê, mas agora, no momento que eu falei, vamos orar ao Senhor Jesus, eu vi, Deus me deu uma visão aberta agora de muitos vidros no chão, quebrados. Muitos vidros quebrados no chão. Creio eu que Deus está dando livramento, irmãos. Eu vou orar ao Senhor Jesus e vou pedir para que Deus ele me esclareça melhor essa visão que eu acabei de ter. Mas eu vi muitos cacos quebrados. Muitos. É uma quantidade muito grande. Foi só isso que o Senhor me mostrou. Vamos orar? Te convido a orar. Você pode se posicionar da maneira que você se sentir melhor, sentado. Você que pode se ajoelhe, outros em pé, não importa a maneira, mas vamos orar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu estou tentando ler os comentários aqui, mas não estou conseguindo muito bem, tá bom? Vamos orar ao Senhor Jesus nesta madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento, eu me apresento a Ti e peço que o Senhor me conduza, que o Espírito Santo de Deus conduza esta oração. Coloque em meus lábios as palavras, a oração, a intercessão, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, tá aqui, Senhor Jesus, os Teus filhos, as Tuas filhas, que entraram, Senhor Jesus, na live agora. E o nosso pedido, Senhor, essa semana, o nosso propósito essa semana, Senhor, é revestimento espiritual. Eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, que nós venhamos conseguir, Senhor. Nós precisamos ser um povo aplicado na Tua palavra. Nós precisamos ser um povo, meu Pai, que ora, que busca, que jejua, que consagra a sua vida. E o principal de tudo, que vigia, Senhor. Que vigia, Senhor. Vigia o seu falar, vigia a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, meu Deus, por essas vidas, meu Deus, que se encontram fracos. Que se encontram fracos na fé neste momento, Pai. Pessoas, meu Deus amado, que não estão conseguindo orar, jejuar, consagrar. Pessoas, meu Deus amado, aleluia, que neste momento, meu Deus, não conseguem, Senhor, nem chegar à porta de uma igreja, Senhor. Se esfriaram, meu Deus amado, na fé, Pai. Neste momento, apresente na oração pessoas que se desviaram da presença.
Senhor, alcança, Jesus amado, aqueles que se desviaram da presença, Senhor, meu Deus. Aqueles, papai, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, que outrora, Pai, estava te adorando, louvando o teu nome. Outrora, Senhor, estava pregando, Senhor, a tua palavra. Mas hoje, Deus, eles se encontram fracos. Eles se encontram fora, Jesus, da presença, Pai. Traz de volta, Jesus, para a tua casa. Façam eles sentirem saudades do tempo que te louvava, do tempo que exaltava. Traz a memória, Senhor, deste povo. O tempo que estava ali, Senhor, na tua casa, Senhor Jesus, exercendo o chamado. Fazendo, Senhor Jesus, o teu querer, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o doce nome do Senhor Jesus. Fazendo, Pai, a tua vontade. Vai de encontro, Pai. Senhor, esta vida, Senhor Jesus, aleluia, Pai, precisa do Senhor. Jesus, amado, a tua palavra, Senhor. Jesus, fala que o Senhor vai vir buscar a tua amada igreja, Senhor. Que a trombeta vai tocar. Jesus, e os primeiros, Senhor, que vão saber e anunciar e dizer que foi a volta de Cristo, foi aqueles que ficaram. Foi aqueles, Pai, que estavam desviados da presença ou que estavam na tua casa te servindo, Pai, de qualquer jeito, de qualquer maneira. São eles, Pai, que vão anunciar e vão dizer que foi o arrebatamento da igreja. Jesus, não deixa esse povo fora, Pai, do teu reino. Não nos permita, não nos deixe fora, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que anunciam o arrebatamento, Senhor Jesus, mas nós queremos ser aqueles que seja levado contigo, Pai. Eu creio, Senhor, na tua volta, Pai. A tua igreja precisa novamente, Pai, acreditar que o Senhor vai voltar. Tem muita gente, Senhor, vivendo nesta terra como se o Senhor não fosse voltar, ou como o Senhor fosse voltar daqui muitos anos. Jesus, e o Senhor está às portas. Eu creio que muito em breve o Senhor virá, Pai. E nós não podemos, Pai, nos encontrar contigo da maneira que nós estamos, Pai. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mais do Senhor, mais e mais do Senhor. Coloca sede, Deus, em nós. Sede e fome, meu Deus amado, sede e fome, Senhor Jesus, que a nossa vida seja, Pai, para orar, para buscar a tua face, seja para ler a palavra, meu Deus. Coloca em nós, Pai amado, a alegria da salvação. A alegria, o prazer de te servir, de te adorar, de exaltar. Dá força, Senhor Jesus, aos cansados. Senhor, a tua palavra nos diz hoje, Pai. Versículo 29, Senhor, dá força aos cansados e vigor aos fracos. Nessa madrugada, Senhor, eu profetizo, Senhor, dá força, Jesus, ao teu povo. Revigora, Deus, o vigor do teu povo a nós, Pai. Revigora, meu Deus amado, em nome de Jesus. A nossa força hoje, Espírito Santo do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor Jesus, Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo nos ajuda a orar. Intercede junto ao Pai. Intercede porque nós não sabemos mesmo como convém a orar. Intercede nesse momento junto ao Pai, junto ao Filho. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eleve a nossa oração ao Pai. Eleve a nossa oração ao Pai. Seja feito conforme a vontade do Pai. Conforme a vontade do Pai. Conforme o querer do Pai. Meu Deus, nesse momento eu apresento cada pedido de oração que está chegando aqui agora, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, pela filha, Senhor Jesus, da irmã Elisângela, Pai, que se encontra internada na UTI agora. Meu Deus, que o Senhor visite esta vida agora. Qual é o nome dela, minha querida? Meu Deus amado, eu peço que o Senhor visite. Coloque o nome da sua filha aí para mim estar orando. Aleluia. Lucimara também, coloque aí o nome do teu pai. Aleluia, para me estar orando, apresentando ao Senhor Jesus.
Vamos lá, meninas, em nome de Jesus. Vai visitando, Senhor, cada pedido de oração agora, neste momento, Senhor. Cada vida, Espírito Santo que tem pedido a nossa intercessão, que tem pedido a nossa oração, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro, Pai. Tu és Deus amado, Deus de longe, Deus de perto. Enquanto, Senhor, nós estamos aqui, Caroline, Senhor, é isso, Caroline? Meu Deus, visita, Senhor Jesus, a Caroline, Senhor, agora, Pai. Visita esse UTI agora, Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos, que toda enfermidade caia por terra na vida desta mulher, na vida desta jovem, Pai. Caia por terra, Senhor Jesus, na vida dela, Deus. Todo mal venha bater em retirada, coloca ela de pé, Senhor. Não só a vida dela, mas todos que estão ali, Senhor, nesses leitos, Senhor, nesse hospital, nessa UTI. Jesus, passa, Senhor Jesus, nesta UTI. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela vida do pai, pela vida da mãe, Senhor, da Lucimara, meu Deus. Alcança, Senhor Jesus, esta casa. Alcança, Senhor, esta família, Deus. Cura, liberta, restaura, meu Pai. Oh, Jesus, vai fazendo na vida da família, Senhor, da Lucimara, meu Pai amado, nesta noite, Senhor, nesta madrugada. Vai fazendo sobre estas vidas, meu Pai, cada pedido de oração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, aleluia, Senhor, com cura, com restauração. Que o Senhor liberte, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, meu Deus amado, nesta noite. Ajuda, papai. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada um, Senhor, que entrou nessa live, Pai. Abençoa aqueles que vão ver o gravado também, Senhor Jesus. Sê na vida dos teus filhos, Senhor, meu Deus. E reveste eles de todo o poder, Pai, de todo o poder, Pai. Ajuda, Senhor. Renova, Senhor Jesus, as forças, Pai. Que o novo dia, o novo tempo, que eles vivam, Senhor, o novo tempo do Senhor. Que eles vivam, Senhor, coisas novas, coisas grandes. Que o amanhã venha, Senhor Jesus, surgir na vida dos teus filhos. Resplandeça, Senhor, a tua luz. Aleluia, sobre os teus filhos, Pai. Tu sabes, Jesus, o que cada um necessita, o que cada um precisa, Senhor. Vai abrindo, Senhor, as portas, meu Senhor. Vai fazendo, Deus, na vida dos teus servos, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e aleluias. Nós te agradecemos, Jesus. Porque o Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus competente. E eu creio, Senhor, no teu poder, no teu agir. E creio, Senhor, que nós vamos ter testemunhos. Testemunhos, Pai. Reveste mesmo, Senhor. Reveste o teu povo, Senhor Jesus, de todo o poder, de toda a autoridade do Senhor Jesus. Amém e aleluias. Amém, povo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu beber uma água. Meus amores, quinta-feira, da meia-noite de quinta-feira, estaremos aqui novamente para esse nosso segundo dia. Clamando ao Senhor por revestimento espiritual. E eu creio que você vai conseguir orar, você vai conseguir fluir. A tua vida vai fluir. Eu quero aqui, aleluia, mandar um beijo para minha sobrinha Juliana Moraes, aleluia, que está conosco. Semana passada ela também entrou. Semana passada, não, domingo, ontem, ela também entrou. Beijo, Ju. Continua, querida. Eu creio que Deus, ele vai cumprir todas as promessas sobre a tua vida. Todas. Não desista. Confia. Acredita. Não tire a dúvida. Deus manda você tirar a dúvida. Tira a dúvida, filha. Tira a dúvida. Pare com esse negócio de será. Não. Com Deus não tem será. Se Deus te falou, ele vai cumprir. É tudo no tempo certo, no momento certo.
Amém? No momento certo da tua vida, Deus vai cumprir. E eu creio que o Senhor, Ele está te renovando nesta madrugada. Enquanto eu falo, Deus está te renovando nessa madrugada, eu vejo Deus quebrando uma obra de macumbaria, Juliana, sobre a tua vida. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. No momento que eu falei para você de renovo, aleluia, quando eu falei palavra renovo, Deus ministrou ao meu coração, Ele está quebrando agora, pelo poder e autoridade, uma obra de macumbaria feita para a tua vida. E era na área da saúde, minha filha. Era na área da saúde, para vir muitas enfermidades sobre a tua vida, muitas enfermidades na tua vida. Mas em nome de Jesus, Deus está te renovando agora, tocando no alto da cabeça, a planta dos seus pés. Receba renovo da parte de Deus, receba a cura do Senhor sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vocês lembram que eu falei no começo da live que eu via vidros, cacos de vidros? E no momento que eu estava orando pela vida, estava profetizando na vida da Juliana, eu via pessoas pisando, eu vi um pé pisando e sangrando muito. Irmãos, eu creio que isso deve ser algum pacto, alguma coisa. E o Senhor está quebrando nesta madrugada para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor está quebrando. Porque no momento assim que eu comecei a ministrar, eu vi assim a pessoa assim, sabe, pisando naqueles cacos e sangrando o pé. Eu vi o pé assim sangrando. Eu não via assim o corpo, não via o rosto, nada. Eu via somente o pé, e o pé sangrando e sangrando muito. Eu creio que isso deve ser algum pacto, irmãos, que está sendo quebrado em nome de Jesus, que o Senhor Jesus quebrou em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Amém, igreja do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Então a gente volta quinta-feira, à meia-noite, nesse mesmo tema. Amém. Quero agradecer a você que ficou até aqui comigo. Já falei para vocês, né? Se inscrevam, compartilhe, né? Vão lá nas outras redes sociais, me ajude a crescer lá. No Instagram, PRA Cleonice Moraes. No YouTube, PRA Cleonice Moraes Oficial. Vai lá, nos ajude a crescer mais e mais e trazer mais um para o reino do Senhor Jesus. Então, até a próxima, se Deus quiser, até quinta-feira. Lembrando, só mais um pouquinho aqui, lembrando que hoje, às 19 horas, lá na nossa igreja Remanescentes de Cristo, vai ter o culto de ensino da palavra. O que é culto de ensino da palavra? É um culto bem diferente, irmãos. É um culto realmente que a gente ensina a palavra do Senhor. Você que quer ser um ministro da palavra, um pregador, a gente ensina a palavra, a gente ensina as doutrinas da igreja. É um culto totalmente diferenciado. Nesse culto, a gente costuma falar para os irmãos, leve a sua Bíblia, leve a sua caneta, leve o caderno, porque você vai aprender da palavra de Deus. Amém? Estamos com um tema lá muito gratificante, muito gostoso. A gente estamos lá passando para os nossos irmãos, né? Como preparar uma ministração, como ministrar a palavra de Deus, né? Falando, né, dos princípios básicos de uma ministração. Então amanhã a gente fizemos quais são os princípios básicos? Leitura da palavra, a explicação do texto e a aplicação. Amanhã nós vamos falar como aplicar. Aplicar é a maneira de você pregar o texto, pregar a palavra de Deus. Então amanhã vai ser, né, esse tema, aplicar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então você que tem esse desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus, vai lá no culto às 19 horas. Nosso pastor Ronaldo vai colocar aí, já colocou, pastor Ronaldo? Pastor Ronaldo vai colocar aí o endereço, vou esperar ele colocar o endereço da igreja. A nossa igreja, irmãos, ela fica localizada na rua Dr. Conrado Cesarini, no Volini. Essa rua você vai até o final dela. Chegando no final dessa rua, você vai se deparar com o colégio Alice Rabequini Ferreira. Ali você é onde os Ubers deixam, né, o pessoal. Ali você tem o estacionamento, dá para estacionar o carro, se você for vir de carro. E aí, quando você para no colégio Alice Rabequini Ferreira. Parou ali, você segue a rua de pedestre, vai ter uma ruinhazinha de pedestre, uma viela de pedestre. É a segunda viela, número 106. Irmãos, nossa igreja
é uma igreja que fica dentro da comunidade, um povo muito simples, um povo muito humilde, mas um povo cheio do amor, da graça do nosso Senhor Jesus. Então eu te convido, vai lá conhecer a Igreja Remanescente de Cristo, se junte a nós, aleluia. Vamos lá nessa terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Coloque aí, pastor Ronaldo. Coloque aí, servo do Senhor Jesus, ele está colocando aí o endereço para ficar fixo para vocês aí. Amém? E assim que ele soltar, eu me Eita, eu dou tchau para vocês. Eu quero falar bonito e não consigo, gente. Oh, meu Deus, me ajude. Aleluia. Colocou aí? Amém? Nosso pastor Ronaldo colocou aí o endereço da igreja. Eu fico por aqui. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E eu creio que Ele quer.